Olá, colegas! Que bom estar aqui com vocês. No nosso último encontro presencial, eu prometi a vocês que enviaria e vou enviar todos os slides que nós estudamos, pois vocês se recordam muito bem que nós estudamos a íris, vértebra por vértebra, a emoção da vértebra revelada pela íris. E também tivemos exemplos práticos de pessoas que eu agradeço muito se dispuseram a colocar suas íris aqui na frente. Então, só para recordar vocês. Em nosso último encontro, recapitulando, vocês tiveram a oportunidade de visualizar, de ver sobre todos esses slides a importância da musculatura, o que significa uma introflexão, onde encontrar, como quebrar as couraças de cada pessoa e, principalmente, quais as íris que não possibilitam ser observado, principalmente a introflexão devido a patologias oculares. Começamos a entender os 3 pontos principais da vida que nos geram problemas, como o período de gestação, concepção, parto, a primeira infância e como nós convivemos com os nossos genitores. Falamos também sobre a amígdala cerebral, sobre os pontos de estresse e entramos e começamos a trabalhar com a Atlante, a primeira vértebra cervical, que é a chave da nossa saúde. Concordo? E depois, cada vértebra que nós conhecemos, aonde nós colocamos uma esfera que foi provocada por um trauma, como você pode observar aqui, até para que você se recorde, por exemplo, a quarta vértebra cervical, ela está relacionada principalmente com a cólera, com a irritabilidade, com a culpa, ressentimento. Recordem sempre isso. A íris vai indicar a introflexão, a idade aonde nós tivemos um trauma, um choque, e assim será revelado para agirmos sobre a coluna. Então esse é o exemplo da quarta cervical. Eu sei que você vai se recordar ponto a ponto do que você estudou. A lembrança de cada ação, aonde quando você toca numa pessoa, depois de analisar a íris, na vértebra específica, qual a reação em cadeia que ela traz. E assim sucessivamente, não é mesmo, pessoal? Então, para que você tenha uma lembrança, esses aqui foram os slides que nós estudamos no nosso último encontro presencial. E eu prometi a vocês que iria enviar, e estou enviando, para cada participante que esteve aqui ao vivo. Recordando que vocês me solicitaram também os slides das palestras que eu dou sobre saúde. E eu estive fazendo uma reflexão. Agora de final de ano, por que não eu fazer essa apresentação que eu faço ao público em geral e depois vocês podem escolher quais são os slides melhores para vocês, o que vocês podem ajudar outras pessoas, mas esse encontro é para o terapeuta, porque você só pode ajudar se você tiver saúde plena. Então, tudo que eu estou falando aqui a você, daqui para frente é como se eu estivesse falando ao público em geral. Se permita, neste momento, relaxar, compreender o que você vai ver. E se coloque na posição de paciente para que você desenvolva a sua saúde. Quando você desenvolve a sua saúde, então você gerará mais saúde, ok? Iniciamos nesse momento a palestra para o terapeuta. Olá a todos, meu nome é Clodoaldo Pacheco, sou especialista em cronoendócrino-imunologia e faço um trabalho através dos olhos para saber como cada pessoa age, quais são suas carências e como ela se coloca no mundo. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Trabalho numa área específica de comunicação e saúde, aonde entendemos as crenças internas e externas de cada pessoa, e nada melhor do que os olhos para revelar a verdade da alma. Flor de Íris é uma ação no campo mental, físico, emocional e de espiritualidade.
Essa flor transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas. A flor de íris germânica L, ela trabalha no sistema neural de cada pessoa, melhorando cada pensamento e liberando dos traumas passados. Por exemplo, a parte branca da íris germânica L vai trabalhar o fenótipo de uma pessoa, o trauma, o choque dos órgãos físicos. A área amarela, que vai gerar uma triade, trabalha as emoções, trabalha os sentimentos de uma pessoa. Aqui a pessoa é liberada dos seus eventos passados, dos seus choques, dos seus traumas, e dessa forma ela faz uma reinterpretação para viver no presente e seguir a vida. E no centro da íris germânica L, nós temos essa coloração azulada, porque aqui nós encontramos a triade de Pai, Filho e Espírito Santo. A microsemiótica irídia, iridologia contemporânea, trabalha o ser humano em suas dimensões física, emocional e da espiritualidade. Toda vez que você faz uma ação flor de íris, você transforma não o seu corpo, mas transforma o seu ser. Dentro de muitas situações que eu já passei na vida e de um grande presente que eu recebi e quero partilhar com vocês, é a parábola do semeador. Mas a parábola do semeador que foi feita na intenção e no conhecimento do terapeuta. Quando eu falo terapeuta, eu me refiro a todo profissional da área da saúde que, além de suas técnicas, com muito amor, ajuda, trabalha, vivencia a saúde do ser humano. Então é muito importante que você sempre tenha em mente estas palavras. Quem é você? Quem é o terapeuta? O terapeuta é um semeador, é alguém que leva palavras positivas, palavras de saúde, toque de saúde, terapia de saúde a todos os que o procuram. Portanto, essa parábola do semeador deve estar viva não somente em sua mente, mas deve estar viva no seu coração, porque ela se transforma numa missão de vida que você vai levar a todas as pessoas. Então você leia com calma, reflita como é a tua semeadura, o que você se propõe a fazer como missão nessa vida. Sendo você um terapeuta, é essa última frase. Tu és terapeuta da vida. Encare isso como uma dádiva divina. Ok? Pessoal, é muito importante nós entendermos o que é saúde. Assim, todos compreenderão melhor a vida. Pois saúde é o bem mais precioso que todos nós possuímos. E quando eu falo em saúde, não é somente saúde física, mas é saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Pois, segundo a definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é o que eu acabei de falar a vocês. É o completo estado de bem-estar físico, emocional, psíquico, espiritual e social, onde convivemos e transformamos o mundo em uma realidade próspera. E quando eu estou falando em próspero, não é próspero ou prosperidade apenas de dinheiro, apenas de capital, mas sim de vida plena. Então, nós seguimos a terapia da íris, os preceitos e os conceitos da Organização Mundial da Saúde. Recapitulando a você, meu jovem, saúde é o bem mais precioso que você possui, em todas as áreas. Não é simplesmente e apenas a ausência de doença ou de dor. E saúde é vida em abundância, é amor. Dentro disso, você vai encontrar esse quadro que gira praticamente o mundo todo para que nós nos conhecemos. Hoje eu vou falar de um ponto específico. Vou mostrar a você um todo e daí nós vamos nos dedicar alguns minutos à fonte, a uma das fontes da saúde. Então a saúde ou a doença, ela está diretamente ligado à sua genética. Você pode ter uma boa genética,
ou uma genética mais frágil. Isso é muito importante, você se conhecer de onde você vem e para onde você vai. Então a genética sua pode ser muito boa, mas se você não cuida dessa genética, tendo um estilo de vida degradável, um estilo de vida que não conduz com o presente divino que você recebeu, pode ser a sua genética a melhor de todas. Você vai perder essa genética e vai ficar doente. Mas o que vai fazer o teu estilo de vida prejudicar a sua genética? Reflita sobre isso. Se você receber da vida gatilhos positivos, somente notícias boas, viver em lugar bom, você tem a tendência de manter uma genética boa. Mas nós sabemos que a vida não é só isso. Nós recebemos também gatilhos negativos, traumas, choques, decepções, estresse, esgotamento, não é verdade? E é esses gatilhos positivos ou negativos que vão interferir no seu estilo de vida. Esse estilo de vida vai pegar a sua genética e transformar para positivo ou para negativo. Então é muito importante, e eu diria até mais importante do que a genética, como você está vivendo. Seguimos. Primeiro ponto para que eu desenvolva um bom estilo de vida, que eu viva bem, é conhecer a minha resiliência. Como eu vivo a minha vida e encaro as situações do dia a dia, positivas ou negativas. Todos nós temos desafios na vida, temos problemas na vida. Mas o que eu faço com os problemas que eu tenho? Como eu transformo os meus problemas, os meus desafios em algo positivo? Trabalhando e tratando a minha resiliência, essa capacidade que eu tenho de enfrentar o mundo. Porque se eu não tiver uma boa resiliência, essa baixa resiliência me gera ansiedade. E a ansiedade, ela vai me gerar outros problemas, como, por exemplo, a insônia. Então, baixa resiliência gera ansiedade, a ansiedade gera insônia, e a insônia vai te levar ao estresse. Só quem já passou uma noite ruim de sono sabe o quanto você está mal no dia seguinte. Os teus reflexos, o teu pensamento está mais lento, a irritabilidade cresce e você não se dá atenção a você mesmo. Então, vamos cuidar da nossa resiliência, porque se eu cuidar da minha resiliência, eu evito a ansiedade, evitando a ansiedade eu evito a insônia, evitando a insônia eu evito o estresse, que tanto mal nos faz. Porque quando nós baixamos a nossa resiliência, pessoal, como você observa, nós entramos num quadro de paralisação. Não é? Nós não conseguimos fazer algo que transforme a nossa vida. Então, essa paralisação leva à compulsão. Vocês já observaram que a maior parte das pessoas com ansiedade patológica, ela entra num processo negativo de compulsões, compulsões de autoagressão, compulsões de alimentação, compulsões de agressão, ela esquece dela. Resiliência gera paralisação, que leva à ansiedade, que gerou compulsão, e a insônia nos leva à astenia. Uma pessoa com insônia, ela fica paralisada, ela fica sem ação, ela não tem forças no dia seguinte. E assim o estresse, ele gera anergia. Anergia é a nossa perca de forças, é a cessação ou redução de forças desde o sistema psicológico ao sistema nervoso e ao sistema imunológico. Olha só, algo simples, mais complexo, e eu costumo brincar que é simples, mas não é simplista, pode te desencadear e revelar patologias através da sua genética que não precisariam acontecer. Certo? Pessoal, todos nós sabemos que a saúde depende de uma série de situações. Eu expliquei anteriormente a vocês sobre genética, estilo de vida, saúde, doença, na verdade, resiliência,
Depois nós falamos sobre o estresse, falamos sobre a insônia, falamos sobre a ansiedade. Mas como é que eu posso manter isso em equilíbrio e numa curva crescente para ter saúde? Tendo um bom sono, também tendo uma boa alimentação, também fazendo exercícios. Todos nós sabemos disso, que é muito importante essa triade: sono, alimentação, exercícios. Porque quando eu tenho essas três partes em equilíbrio, eu vou ter o quê? Saúde. Não é verdade? Mas por que quando muitas pessoas fazem essas mesmas atitudes, mesmo dessa forma, adoecem? Entram em depressão, deixam um estresse muito forte neles. Porque ainda falta algo, o quarto componente. E esse quarto componente eu espero revelar a você nesses próximos minutos. Acalme sua ansiedade. Fique tranquilo. Se dê esse momento para curtir e se conhecer um pouco melhor. Ok? Hoje eu vou falar do sono. No próximo encontro nosso, nós vamos falar mais da alimentação. Embora aqui eu vá dar algumas dicas de alimentação. Também no próximo encontro falaremos da importância dos exercícios e saberemos como cada íris revela qual que é o melhor exercício e melhor alimentação para cada pessoa. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais do dormir bem. Dormir bem nutre a vida. Cada parte do nosso sono tem um estágio que nos leva do relaxamento, do descansar, do recriar a vida. Eu não sei se você sabia, mas um bom sono reinterpreta tuas emoções negativas do dia. Então é muito importante dormir bem. Aqui você pode se aprofundar e pode buscar várias pesquisas. Vou colocar dois nomes para vocês aqui. Dr. Walter Pirpaloli, Dr. Walter Pirpaloli e Dr. Bruno Perucchi, que se dedicam muito ao estudo da qualidade do sono. Não é somente insônia. Tem pessoas que deitam, tomam um comprimido para dormir e acordam pior do que quando deitaram. Hoje nós vamos falar da importância da qualidade do sono. Então, como você já leu aqui, de acordo com os especialistas, algumas coisas devem ser observadas. Dormir em menos de 30 minutos quando você deita na cama. Acordar no máximo uma vez por noite. E ao acordar durante a noite, não demorar mais do que 20 minutos para voltar a dormir. Se a sua noite de sono está dessa forma, e se você acorda bem, tranquilo, você merece e vai ter sempre uma boa saúde. Pessoal, é muito importante que nós precisamos ter essa consciência. Não adianta nós falarmos aqui e vivermos comentando sobre isso. Um outro fator que influi muito na qualidade do sono é o peso. Uma pessoa com peso dentro de um padrão normal, eu não estou falando aqui de pessoas magras, de pessoas com outros tipos de problemas. Eu estou dizendo que um peso normal a cada pessoa vai também melhorar a qualidade do seu sono. E também falo para você, não comece tomando baguinhas, comprimidos, achando que é milagrosos para que você tenha um bom peso. Você precisa movimentar o seu corpo. Então, pessoas com corpo humano com índice de massa corporal normal têm um sono melhor. Porém, pessoas com índice de massa corporal acima do recomendado, elas começam a ter esses pequenos problemas. O ronco. Pode parecer simples, mas pergunte para uma mulher, para um homem, para um marido, para uma esposa, que tem um partner que ronca muito alto, que geram problemas na cama. E aí você vai entender como a vida desse casal passa a ter problemas. Porque perder uma boa noite de sono e um casal que se dá bem, que se ama e que dorme bem, tem mais saúde. Então, precisamos ter um peso bom para não roncar tanto à noite. O excesso de peso também leva a essa outra parte, essa doença silenciosa, que eu digo assim, 70% das pessoas não sabem que tem, que é a hipertensão arterial.
excesso de peso, sono ruim, também te levam à hipertensão arterial. Sonolência excessiva durante o dia. Você deve escutar todos os dias, se você assiste jornais, se você lê alguma coisa nesse sentido, o quanto que se tem de acidentes de carro, de acidentes de trabalho por causa da sonolência. Quer dizer, a pessoa não dormiu bem, está desenvolvendo hipertensão. Essa sonolência é excessiva porque não dormiu bem à noite. Ela não tem uma atenção no que ela está fazendo. Também o excesso de peso e o mau sono te geram diabetes. E diabetes, para mim, no consultório, é uma das doenças que eu mais luto, porque não é o fato simplesmente de você falar assim, tome esse medicamento para regular a tua glicose. Não. Quando você tem diabetes, implica em todas as áreas da tua vida. Olha, você não pode muitas vezes ir num dentista. Mas a diabetes me chama muito a atenção porque ela não é somente física. O pâncreas, a diabetes, está ligada com um sentimento chamado de mágoa. Pessoas que têm mágoa comprometem o seu pâncreas, gerando uma possibilidade de vir a ter diabetes. Mesmo que sua genética não seja propensa para essa área. Olha que interessante. Mesmo que a sua genética não seja propensa a diabetes, se você tem mágoas, você compromete o seu pâncreas e tem uma tendência maior de desenvolver diabetes. Porque quando surge a mágoa, você deixa de se cuidar. Então você vai criar mecanismos de autossabotagem. Ok? Pense muito sobre a diabetes relacionada à mágoa e tire suas conclusões. E por fim, eu coloquei aqui também o sono ruim está relacionado com a impotência sexual, com a libido sexual, seja feminino, seja masculino. Pode-se ter vários outros fatores relacionados a um problema sexual, mas o mau sono te gera impotência sexual e vai te gerar também, principalmente uma das maiores reclamações que eu recebo no meu consultório, que é a ejaculação precoce, que é um assunto pouco falado. E tudo isso que vocês estão observando aqui está relacionado com a qualidade do seu sono, ok? Pense sobre o sono. Agora eu quero que nos próximos 2 minutos você observe esse vídeo dessa pessoa que está dormindo. Ela pensa que está dormindo, mas observe o esforço que ela vai fazer durante a noite e o quanto que ela vai trabalhar. Observe os movimentos do seu abdômen, a agonia ao dormir, o período em que ela fica sem respirar. Você já imaginou o choque, o trauma, o susto da esposa dessa pessoa quando ele para de respirar? Isso ele está numa clínica do sono, com todos esses aparelhos para medir o tipo de sono dele. Ele dormiu fácil, mas não tem qualidade. É mais importante qualidade do que quantidade. Todos os dias nós ouvimos falar sobre isso. É uma cena que nos dá agonia, na verdade. Nós ficamos pensando o que aconteceu com essa pessoa. É extremamente estressante. E essa pessoa vai acordar no outro dia irritada, cansada, muitas vezes violenta, desenvolvendo diabetes e assim sucessivamente. Observe a importância do sono na vida do seu paciente. Ok? Vamos seguir? É necessário termos consciência que estresse, exercício e sono caminham junto. Se eu dormir bem, se eu fizer exercícios,
eu vou diminuir o meu estresse. Porque o estresse gera uma sobrecarga dos hormônios de adrenalina e cortisol. E aqui ele vai criando todo esse mecanismo, né? Formação de triptofano, pirolase, diminuição da melatonina e da serotonina. Eu quero que você pense muito sobre essas duas palavras, melatonina e serotonina, porque quando você observar na íris, na parte superior da banda do sistema nervoso autônomo, onde nós encontramos o superego, energia familiar e força religiosa, a melatonina está bem ao lado do hipotálamo. E quando você aciona e encontra um trauma nessa região correspondente à formação de melatonina, que é a glândula pineal, observe ao lado do hipotálamo. Então, depressão, insônia e estresse. Pense o seguinte, que quando isso tudo ocorre, você tem também ganho de peso. Recorda o senhor do vídeo anterior? A tua agonia que você mesmo ficou, eu sei disso. Como é que a gente pode ter um peso melhor, para ter uma noite de sono melhor? É sabendo fazer exercícios. Nós estamos vivendo uma época que nós sabemos o que precisamos fazer para termos saúde. Mas por que nós não fazemos? Essa é a pergunta que eu espero poder colaborar e ajudar a responder nesta breve palestra que nós estamos tendo. Então, quando você não faz exercícios, você aumenta a tua ansiedade, que pode levar à depressão, teu nervosismo, diminui a tua autoconfiança. Mas doutor, eu não gosto de fazer exercícios. Eu sei, eu também não faria. Eu ficaria dentro de casa. Se você ainda mais, se você deitar no sofá, você não levanta mais. Mas isso não é só com você. É porque nós nos habituamos a querer algo sem fazer nada em troca. E o exercício, ele vai te dar vida. Porque tudo que não se move está morto. Então, fazer exercício indica que você está vivo. Agora, qual tipo de exercício é o melhor para você? Você tem que encontrar algo que te dê prazer de fazer. Não é simplesmente fazer por obrigação, porque se eu não fizer, eu não vou estar bem e todo mundo vai falar de mim. Não tem nenhuma situação diversa, um remédio ou uma situação que faça ou substitua exercícios físicos. Pense sobre isso. E nós estamos falando de quê? De sono, qualidade de sono. E a qualidade de sono passa pelos exercícios. Então, não praticar exercícios é não gostar de você. Caminhe, ande, olhe para os lados, goste de você e preste muita atenção nesses 10 benefícios que é para você. Ó. Melhora a função cardiovascular e respiratória, alivia o estresse e a ansiedade, fortalece os ossos. Falamos tantos de osteoporose, de artrite, de artrose. Ah, mas eu não posso fazer exercícios. Qual o exercício que você não pode fazer? Isso faz parte de você, terapeuta da vida, buscar entender o que o seu paciente, o que o seu cliente pode fazer. Não é simplesmente prescrever medicamentos, mas sim analisar a causa do problema. Não é simplesmente dar cálcio, mas qual o melhor exercício? Muitas pessoas me falam de memória. Quando você faz um exercício, você aumenta a tua função cardiovascular, respiratória, e assim você melhora a sua memória. Porque memória nada mais é, ou baixa concentração, do que diminuição de respiração. O que eu falei anteriormente, ó, osteoporose, diabetes. Alguém quer ter isso? Mas não force uma pessoa, um paciente seu, a sair por aí correndo. Você tem que ser o exemplo para ele. Quando o seu paciente olhar para você, ele vai falar assim, nossa, esse doutor, essa doutora está bem. Eu vou fazer o que ele está me falando. Porque eu me senti tão bem, tão animado, amoroso como esse doutor ou essa doutora é, que eu vou fazer como ele está me dizendo. Porque eu quero ficar
bem de saúde para ajudar mais pessoas. Certo? Então, pessoal, além de não fazer exercícios, quem dorme pouco e não se exercita come muito. Ou você já viu alguém dormindo e assaltar a geladeira? Não. Nunca soube desse caso. Tem pessoas que têm sonambulismo, mas isso são casos raros. Mas pessoas que não dormem, elas ficam rolando para a cama, de um lado para o outro, e dali a pouco elas vão assaltar a geladeira. Então tenho certeza que poucos pensam que quem dorme pouco está engordando. Quem não se exercita, não se ama e também está engordando. É muito importante você saber disso. A falta de sono e dos exercícios tem sido apontadas como uma importante variável em que a alteração no tempo de dormir e exercícios têm sido maciçamente associados a um descontrole, compulsão alimentar, de ingestão alimentar e a obesidade e suas consequências. Será que dá para nós começar a refletir mais sobre isso? Olha só que interessante, são pesquisas americanas, né, que sono menor que 6 horas e menos de 30 minutos de exercícios diários é associado a um índice de massa corporal elevado. Eu não estou falando para você ser atleta, eu estou comentando de 30 minutos. É claro que existem raridades e exceções de pessoas que dormem menos que 6 horas e estão bem. São raridades e exceções. Senão, você vai desenvolver obesidade. E a obesidade vem pela ansiedade que é causada pela baixa resiliência, que te leva à compulsão alimentar. Você pode comer um X, mas precisa ser esse X? E precisa ser 3, 4 vezes por semana? Por que você não dá prazeres diferentes para você? Outro fator que é muito perguntado em minhas palestras. Qual que são os melhores alimentos? Qual dieta? Olha, em primeiro lugar, eu não sou nutricionista. Eu dou dicas no meu consultório de melhores alimentos. Quando a pessoa precisa de uma dieta específica, eu encaminho essa pessoa para o melhor ou a melhor nutricionista que eu conheça. Agora, é muito importante você saber o seguinte: da onde você é? Você é do Brasil. Quais que são os melhores alimentos para o brasileiro? Alimentos para o brasileiro são alimentos da nossa terra. É o nosso bolinho de milho, é o nosso pãozinho, é a nossa banana. Não é verdade? Eu não sou chinês, japonês, europeu. Então as pessoas me perguntam muito isso. Qual que é o melhor café da manhã? Eu vou lhe falar qual que é o pior café da manhã. O pior café da manhã, como 90% dos brasileiros têm feito por aí, é acordar de manhã com pressa, com uma má noite de sono, e no dia seguinte acordar e tomar um cafezinho preto com um pãozinho d'água e sair correndo. Esse é o pior café que existe. Pelo menos uma banana, um bolinho de milho, um pãozinho. Aqui no sul eu brinco muito do pão de cará. Tá? E sente, acorde 5 minutos antes e agradeça o dia e observe o que você está se alimentando. Então, qual que é a comida do brasileiro? Aqui, ó. Olha que foto linda. Eu tenho certeza que 80% de vocês lamberam os lábios nesse momento observando esse prato. Arroz, feijão, uma batatinha, um ovo, um pedacinho de bife, para quem gosta de um pouco de carne, uma saladazinha de alface, tomate, cebola, com o mínimo de sal, coloca um azeitezinho, mastiga bem. Esse é o melhor alimento. Não precisa ser outro. Você pode também, amanhã, colocar batata doce, depois você troca por um aipim. Aqui no sul nós usamos mais a polenta. Mas tenha prazer em comer comida. Esse é o melhor alimento que eu conto para os meus pacientes. Muitos deles ficam surpresos
Outros até mesmo decepcionados. Porque eu queria farinha tal, não sei o que, escrito, tantas gramas, tantas... Isso me revela um paciente ansioso e que não vai fazer esse tipo de dieta. Porque nós somos gente. Nós temos nossos hábitos, nossa vida aqui no Brasil, que nos deu esses alimentos maravilhosos. Arroz e feijão. Esse é o nosso almoço. Tá certo? Um bom café da manhã. Nada caro. Só pare. Não tome aquele cafezinho preto com pãozinho d'água e sai correndo. Come uma banana. Senta na mesa. Coloca um cafezinho com leite. Tá? Procura um pão com fibras. Pega uma batata doce. Coloca. Faz um bolinho de tapioca. Deixa pronto no dia anterior. E muita água durante o dia. Não existe líquido melhor do que água. Eu brinco com vocês, sempre falo isso nas minhas palestras. Deus não fez pé de refrigerante. Deus não fez pé de cachaça. Deus fez rios. Fez água potável, pura. O melhor líquido que existe nesse mundo é água. Uma criança é bonita porque 80% do seu corpo é formado por água. À medida que envelhecemos, vamos ficando mais feios porque nos desidratamos. Então é preciso que você tenha consciência de líquidos saudáveis, de muita água. E frutas, porque frutas contêm muita água. Não frutas importadas, mas frutas brasileiras. Quais são as frutas da sua região? Aqui no sul nós temos mais maçã, mais uva. No Nordeste nós temos mais goiaba. Cada região coma a fruta e sucos da sua região. É claro que você pode experimentar, trocar um dia, outra parte. Olha, eu vou muitas vezes para o Nordeste, eu adoro aqui a fruta do conde. Quando eu estou lá, eu como fruta do conde. Quando eu venho para casa, eu vou comer minha maçã. Lembra-se que eu fiz um vídeo esses tempos atrás falando da importância de comer uma maçã à noite? Quanto que ela transforma a vida? Então, tenha e faça para você o que está fácil. Por que nós queremos complicar a vida? Isso daqui eu ensino muito às minhas pacientes. Eu tenho, inclusive, já isso digitado. O suco de couve, que é a coisa mais barata que existe no mundo, com meio limão. Sabe, mulheres, eu tenho uma coisa que me deixa irritado com vocês. Não com todas. Mas vocês sabiam que tem mulheres que têm chulé? E é terrível. Tem mulheres que, além do chulé, têm muitas dores nas pernas, cheiro nas axilas, pequenas varizes. E que se você tomar um copo de suco de couve por dia, não precisa necessariamente ser em jejum, mas se você tomar um copo de couve todos os dias de manhã, pega 2 folhas de couve, coloca no liquidificador, meio limão, um copo d'água, e se você não tiver diabetes, adoce com mel. Mel não engorda, tá? Uma colherinha. Bate bem batido, coa e toma um copo ao dia. Desaparece chulé. Desaparece tensão pré-menstrual. As pernas afinam, tá? Você emagrece. Você vai ter uma melhor disposição. Observe o que contém a couve. Entenderam? Nós estamos falando de sono e como você quer o seu cérebro. Saudável ou irritado, doente, depressivo, magoado? Como é que você quer a sua vida? Pense sobre isso. Aqui, pessoal, olha, preste atenção. Eu não estou falando aqui de colchão, eu não estou falando de medicamento, nada. Porque quem deve definir qual que é o melhor tratamento e se o paciente necessita de medicações é o terapeuta, é o seu médico. Nós precisamos aprender que faz muito mal a automedicação e que devemos nos consultar sempre com profissionais da área da saúde autoqualificados.
com capacidade de identificar a causa de suas doenças. Tá bom? Higiene do sono. Aqui você começa desde desligando uma televisão. Você sabe qual que é o maior problema que as pessoas têm má qualidade de sono? É que elas têm medo da noite. E esse medo da noite faz com que elas deixem uma televisão, um rádio ligado, para que distraiam elas. E isso vai fazer o quê? Que ela durma ouvindo notícias ruins. Tudo que você escuta nos primeiros 40 minutos do seu sono, você vai viver isso a noite inteira. Então, como é que é a sua higiene do sono? É um ritual. O que você quer para a sua vida? Isso é muito importante. Então, daí sim você vai começar a observar esses detalhes que eu estou escrevendo aqui para você e vai ter uma noite de anjos. Tá? Relaxar, meditar. Aqui, ó, diminua o sal depois das 18 horas. Você não precisa de tanto sal. O sal retém líquido e vai fazer você urinar várias vezes à noite. Então, pessoal, essas aqui são dicas que você vai ler com calma. Você está recebendo para você. Reflita. Coloque um certinho ou um X o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de ruim. E transforme a sua vida. Isso é muito importante. Então, pessoal, se você sabe o que fazer, vem essa pergunta. Por que você não faz? Eu sei o que tem que fazer, mas por que você se auto-sabota? Por que você procrastina? Se você sabe tudo que é bom para a saúde, por exemplo, quantos mil anos, esse aqui é Hipócrates, né? O pai da medicina, 500 anos antes de Cristo ele já falava assim, ó, que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Então precisamos ter alimento de brasileiro, de gente. E aqui tem uma constatação atual. A morte súbita é mais comum naqueles que são sedentários e naturalmente mais gordos do que magros. Quantos casos você tem observado de morte súbita? São pessoas estressadas, pessoas ansiosas, pessoas com insônias, né? Pessoas com pouca resiliência, que estão acima do peso, que dormem mal e não fazem exercícios. Mas por que eles não fazem isso? Novamente, leis de saúde. Eu sei que até você que está me assistindo sabe disso tudo. Olha, respirar ar puro. Mas se eu moro no centro de São Paulo, dificilmente eu vou respirar ar puro. Comer alimentos apropriados. Quais são os alimentos apropriados? Coloquei anteriormente. São as frutas da sua nação brasileira. São os alimentos do brasileiro, o arroz, o feijão, a polenta, o aipim, a batata doce, não é verdade? Beber as bebidas certas. Suco de couve. Lembra que eu dei a sugestão lá em cima? Água de coco, não é verdade? Água pura e muito suco de fruta. Exercitar-se, mas exercitar-se com prazer, com alegria. Vocês acham que eu gosto de ir para uma academia? Eu detesto, mas preciso ir, eu vou. Eu preciso fazer um pouco de musculação. Fora da academia, eu vou caminhar para o morro, eu desço, eu subo estradas. É um prazer ter um bom sono, ter funcionamento diário dos intestinos. Sabe que tem pessoas que comem tudo certinho, usam fibras, utilizam muita água e não têm o intestino funcionando bem ainda? Sabe por quê? Porque eles têm traumas e choques e guardam tudo isso nessa região abdominal. Existem terapias específicas aonde você massageia a parte do intestino e libera o nível físico dele e os traumas e choques que você está guardando dentro desse intestino. Mas volto a recapitular você. Isso quem define é um bom profissional da área da saúde. Ok? Vamos lá então, pessoal. Controlar as emoções. Parece que é fácil, né? Mas não é assim. Se a minha resiliência está baixa. Da mesma forma eu falo para vocês assim, ó. Hoje existe uma determinada substância, que é a galantina nivalis, que te faz pensar melhor. Como existe uma substância que desperta a acetilcolina, que você reage com mais velocidade no seu pensamento e as suas emoções ficam melhor. Tá? Olha só,
Existem substâncias que ativam a noradrenalina e a acetilcolina. E dessa forma você consegue controlar melhor as suas emoções. E lembrando que essas substâncias que despertam noradrenalina e acetilcolina não geram dependência física, nem psíquica. E aí você evita a depressão e demais situações. Isso quem falou foi Galeno. Né? Vou voltar aqui. Ano 131 depois de Cristo. Nós estamos vindo desde 500 anos antes de Cristo. Né? É muito importante aqui. Né? Se você sabe o que você precisa fazer, por que você não faz? Porque justamente o que eu estava falando anteriormente. As suas emoções, quando negativas, os seus traumas e choques, eles geram nódulos energéticos negativos no seu corpo e você tem dificuldade de exprimir. Quando te falta noradrenalina, acetilcolina, uma noite mal dormida, você não exprime, você fica guardando para você. Então, o que você não exprime, o seu corpo imprime. E o que é esse imprimir? São as doenças que surgem na sua vida. Coloque para fora. Se você não puder desabafar, brigar com uma pessoa, faça algo que você pode chutar, fazer esses exercícios, brigar, nem que seja sozinho. Mas não deixe nada de negativo dentro de você. Senão você será um doente. Ok? Quero que você preste muita atenção aqui. E que você leia com atenção. Vamos ler junto? Os traumas, as decepções e os medos que temos da vida provocam sobrecargas emocionais negativas que produzem alterações. Quer dizer que tudo que é negativo, um trauma, um choque, aquilo que eu deixei guardado lá no meu baú, que eu quis esconder, pode virar em doença. E essa doença não é só física, é em nossa espiritualidade, cérebro, mente e corpo, que estão em conexão com um específico tipo de emoção vivenciada. Depressão. A depressão é a maior punição que você faz para a sua vida. A raiva, ela provoca cálculos, atua no fígado. O medo vai atuar diretamente nos seus pulmões. Sentimento ou complexo de culpa vai mexer na sua sexualidade. A frustração ataca diretamente a tireoide. A sensação de inadequação vai mexer nos seus ossos. Então é muito importante você perceber os sentimentos que você tem. Porque as doenças são precedidas por eventos negativos, decepções, traumas, choques e de estresse. De estresse é a não capacidade de adaptação a uma situação. E muito importante, não viva seus sentimentos sozinhos. Vou recapitular você e vou ler junto com você. As doenças são precedidas por eventos negativos, decepções, traumas, choques e de estresse, quando vivenciados com desespero e isolamento, ou seja, sem a possibilidade ou a vontade de desabafar com os outros. Desabafe teus sentimentos. Se você quiser desabafar até mesmo comigo, anota meu e-mail, clodoaldo@ravide.com.br. Você pode me mandar desabafando, escreva, coloque para fora se você não tiver alguém para desabafar. Mas não deixe sentimentos negativos ficarem dentro de você. Coloque para fora, ok? Como é que eu transformo a minha vida? São 3 situações: espiritual, físico e emocional. Comece a fazer para você meditação, oração. Eu não estou aqui falando de religião. Mas para você transformar a sua vida, você tem que crer em algo bom, melhor e universal. Então observe, no plano espiritual, a principal ação para recebermos o amor ágape. Tem muitas pessoas que falam comigo aqui no meu consultório, mas Deus não me ouve, Deus não faz nada por mim, reclama. E eu peço para ela assim, o que você está fazendo? Então você quer ter o amor de Deus? Quer se conectar com Deus, quer ter a liberdade divina do amor incondicional de Deus, para que você tenha uma vida boa, comece a orar,
comece a rezar, ou comece a meditar. Escolha segundo sua crença, sua fé, o que você vai fazer, mas reze, ore, medite, assuma, escute boas músicas, observe coisas bonitas, inclusive você, que tem muitas pessoas que querem que Deus olhe por elas, e chegam na frente do espelho e falam assim, como eu sou feio, como eu estou feia, eu me detesto, eu me odeio. Não é assim que as coisas funcionam. Você é uma grande beleza. E além disso, né, pessoal, a natureza. Quem pode ir no mar, olha para aquele marzão de infinita beleza de Deus, de infinita prosperidade de Deus. Observem isso, ok? Então, plano espiritual. No plano mental, o principal mecanismo para a depuração das emoções negativas é o sono, que nós estamos falando desde esse tempo todo aqui. Por que o sono é tão importante? Porque ele metaboliza as emoções negativas persistentes e fortalecidas, as emoções, transformando em emoções positivas. Acredito que você deve estar escutando o telefone. Ok, então nós entendemos do plano espiritual um pouquinho, do plano mental, o que é Age Gate, né, que é uma análise através da íris e o toque na coluna, e também temos o nosso plano físico, né, que são os mecanismos de depuração que nós precisamos. Toda doença vem de emoções negativas, vem de uma má espiritualidade e de uma má alimentação. É uma sequência, não é verdade? Para isso, no plano físico, nós precisamos, entre outras situações, cuidar do nosso fígado, cuidar do nosso fígado e ter uma boa nutrição. Aqui eu quero dar, antes da resposta do que eu falei anteriormente, que mesmo você tendo um bom sono, fazendo exercício e alimentando bem, por que você ainda não tem saúde? Vamos lá? Dicas para viver melhor. Coma a metade do que você come. Muitas pessoas que consultam comigo, doutor, entre outras coisas eu queria emagrecer também. E eu falo, eu não sou nutricionista, não trabalho com emagrecimento, eu trabalho com psiconeuroendócrino imunologia. Mas vou te dar 3 dicas. Eu falo para elas. Coma menos e faça a dieta do dedo, né? Se você toma uma xícara de café com leite, diminua um dedo. Se você come uma fatia de pão integral, diminua um dedo e se movimente mais. Coma metade. Ande o dobro, mas ande de cabeça erguida, tá? Não ande de cabeça baixa, não. Ria o triplo e durma bem. Não importa que idade você tem. Se você quer chegar numa idade dessa daqui, como esses 2 meninos, você vai ter que fazer isso aqui. Comer a metade, andar o dobro, rir o triplo e dormir bem. E fazer muito amor amando alguém. Vamos lá, pessoal? Estamos quase chegando no fim. Lembra daquelas dicas que eu dei? E se você fizer todas elas ainda pode não funcionar? Porque você precisa de algo especial. Você só vai fazer, e eu te desafio a fazer, se você amar você. Mas eu tenho que me amar? Sim, se você amar você. Você só vai fazer um bom sono se você amar você. Você só vai se alimentar bem se você amar você. Você só vai fazer exercícios se você amar você. Você só vai ter boa saúde e vai receber amor divino se você amar você. 3 pontos: sono, alimentação e exercícios. 3 pontos: amar você, amar você, amar você. Aí o amor ágape se manifesta em você. E esse ponto é o círculo. A circularidade é a espiritualidade. Você pode fazer tudo corretamente. Se você não tiver uma espiritualidade saudável, amar você, você não vai fazer nada do que nós falamos aqui. E você não vai colocar nada em prática. Comece a amar você. Porque não são os médicos e terapeutas que você vê, os medicamentos que você toma ou as cirurgias e terapias que você se submete. O que define sua saúde são as escolhas que você faz em sua vida. E você só vai fazer escolhas boas na sua vida se você amar você, amar você e amar você. Ame você e agradeça.
Eu te agradeço, meu Deus, pois na tua palavra encontro a força que preciso para continuar caminhando. Muito obrigado por vocês terem me escutado neste dia. E tudo de bom a vocês. Aprendam que vocês devem ter um coração livre, um coração verdadeiro para manifestar a vida divina. A vida divina é um merecimento seu. Então, pessoal, esse material será todo ele enviado a vocês, os slides do curso presencial que vocês estiveram aqui, do sono, como vocês acabaram de compreender um pouco mais. E eu me despeço hoje de vocês, como falo todas as semanas. Um forte abraço. Peçam a Deus o que Salomão pediu, sabedoria, e vivam sempre sob a luz de Deus. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro.